sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está no conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. A meu ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Alô Rio de Janeiro, Fernando Sérgio. alô Brasil, alô mundo inteiro. Ô gente amiga, estamos aqui na nossa casa fazendo o nosso programa. Um abraço a todos vocês. Pois é, hoje estou entrando um pouquinho atrasado, eu quero pedir desculpas para vocês. É que nós temos aqui hoje um grande amigo, que é o nosso querido amigo, advogado, Dr. Baltazar Salgado. E a gente chegou aqui uma meia hora antes por aí, a gente estava conversando tão facilmente que eu esqueci de ligar a câmera, esqueci de ligar o computador daqui. Aí, infelizmente, hoje atrasou, mas se Deus quiser, vamos cumprir a 1 hora de programa. Um alô muito grande para minha querida Moniquinha Venerável, lá em Curitiba, uma das maiores comunicadoras das rádios FMs do Brasil. Agora só tem FM mesmo, né? E ela, meu Deus do céu, ela cada vez melhor, brilhando aí em Curitiba. Eu vou aproveitar para mandar um grande abraço para os curitibanos, ouvintes da 98 FM, onde ela está trabalhando. Uma cidade linda, eu já fui algumas vezes a Curitiba e realmente eu admiro profundamente, principalmente os parques de Curitiba. Um abraço para você, Moniquinha. O Fábio Bito sempre nos acompanhando, a Denise Guzmán Silva assistindo, o Marco Silva lá nos Estados Unidos, a Tônia Elizabeth, o meu querido amigo e grande comunicador da Rádio Tupi, o Francisco Barbosa. A gente está de encontro marcado na próxima quarta-feira. Eu estarei a convite do Barbosa no debate da 94 FM e posteriormente ele virá aqui para minha casa, onde vamos gravar um especial do Francisco Barbosa. Sabe por quê? Porque ele é originário da mesma cidade na qual eu comecei a trabalhar no rádio, em Juiz de Fora. E sempre nós fomos muito amigos. Então eu teria a honra de pedir a ele que conte a história dele. Eu estou recomendando quem puder ouvir o Barbosa, né, de 11 ao meio-dia, e aos sábados parece que de 9 ao meio-dia na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Então a gente vai ter aqui para a posteridade um especial do Francisco Barbosa, contando como é que começou, qual foi a primeira rádio que trabalhou, onde é que veio parar quando chegou no Rio de Janeiro, coisas desse nível. Eu terei muito prazer. Ele falou comigo antes, falou: Fernando, vai ser uma honra, a honra será toda minha. A Celeste Maria, eu tive a oportunidade de parabenizar pelo aniversário, e ela foi muito gentil. Falou: Fernando, quando é que você vem no meu programa? Eu vou saber direitinho, se tiver numa segunda-feira que eu vou saber, eu irei com certeza. Estela Carneiro, abraço para você, muito obrigado aí pela audiência. Pois é, mas eu quero mostrar uma situação que é a situação do Rio de Janeiro. Vou tomar uma aguinha aqui que eu estou com a boca seca, eu acho que foi o calor que está fazendo, você me dá licença. Então acontece, agora melhorou, né? Senão o lábio fica prendendo o dente, já reparou? Muito bem, então acontece o seguinte, é um negócio, Tijuca, chove, vira um aguaceiro que não é. Você sabe que no governo anterior, que foi do Eduardo Paes, eles fizeram, acredito até com verba federal, não sei, mas tomaram uma providência, que era fazer piscinões com uma fundura de 20 metros, né? E reformaram a praça aqui pertinho de casa, a Praça da Manhagem, né? Que margeia ali a Avenida Maracanã, e fizeram um piscinão desse. Depois fizeram outro piscinão de 20 metros de fundura na Praça da Bandeira. E fizeram um terceiro piscinão e teve um quarto, mas o quarto, não me lembro, ali perto da estação do metrô de São Cristóvão. O terceiro foi numa praça que ficou muito bonita. As praças ficaram muito bonitas, embora não tenha verde, o que é uma pena, né? Mas fizeram isso na Praça Niterói.
Então, eu que moro já aqui há mais de 10 anos, eu já sabia que aqui choveu, o rio Maracanã transborda e aí alaga tudo mesmo. E o que acontece? A sorte é que eu moro numa cobertura e o nosso edifício é alto, mesmo quem mora no primeiro andar não tem a possibilidade, até hoje chega a entrar dentro da grade, mas não é capaz de chegar sequer à garagem, que é um terreno um pouco mais subido. Mas é uma dificuldade para todo mundo. Então o que acontece? Quando fizeram esses piscinões, os engenheiros garantiam que escoar toda a água, não vai ter problema, porque ao transbordar, ela vai para o piscinão, do piscinão de um vai para o segundo para o terceiro para o quarto, depois desemboca no Rio Joana e depois vai para o mar, né? Então todo mundo acreditou nisso. Olha, com relação à Praça da Bandeira, eu não sei como é que foi ontem, mas parece que resolveu sim. Mas com relação às ruas aqui das cercanias do Maracanã, não mudou absolutamente nada. Anteontem, nós tivemos uma inundação, 3, 4 dias atrás, ou anteontem, como se fala, que virou um rio aqui, a rua em que a gente tem estúdio, onde a gente também mora, que é na própria casa que eu moro. Muito bem. Aí, mas ontem, esse anteontem, choveu muito, choveu durante horas. Ontem, minha gente querida, para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei lá, eu tinha ido na Paradiso FM, participei do debate. Um abraço para o Hernani Alves, que confessou ser meu ouvinte, está vendo a gente, e que brilha na TV Record com o Balanço Geral, e que é um belo apresentador da nova safra de comunicadores. Torço muito por ele, para que o programa dele se dê muito bem, e fizeram um acerto agora que vem o Canásio de 8 às 10, e ele vem de 10 ao meio-dia, não é? Então tá certo, aquele horário de meio-dia às 2 é um horário meio problemático, né? Pode ser para uma outra pessoa. A Kelly, que tem muito talento, né? Tem uma personagem linda no programa dele também, que é a vovó, vovó qualquer coisa, esqueci o codinome, mas é muito legal. Então eu estive lá, voltei, cheguei em casa e tal, almocei, e mais tarde falei, olha, eu estou precisando comprar umas meias. Que você já reparou? Você usa a meia e a meia vai desgastando, e eu estava num estado sofrível de meias. Então vou no Shopping Tijuca. E aqui pertinho, quase na esquina, são 500 metros, 600 metros, a gente não precisa tirar carro de garagem para ir, a gente vai andando. Fui eu, Samira, e foi também o Felipe, meu filho. Chegando lá e tal, ficamos um tempo, comprei as meias que eu precisava e tal. Lá, vamos comer alguma coisa? Falei, gente, vocês acabaram de almoçar, vocês estão querendo comer. Lá foram eles comer hambúrguer e eu tomei um sorvete. Quando eu estava saindo, estava até contando o Dr. Baltazar aqui, que daqui a pouco vai falar com vocês. Quando eu estava saindo, a Samira, eu vou lá no Mundial, porque o Mundial estava com frango a 9,70, uma coisa assim. Olha, aproveita, hein? Porque o resto está todo mundo cobrando R$3. Eu vou comprar uns frangos e comprar na verdade é peito de frango, né? E vou comprar, enfim, ovos, uma coisa assim. Eu falei, tá bom, ela saiu para lá e eu saí, isso dentro do shopping. Quando eu olho para fora do shopping, estava escuro. Eu falei, mas como escuro, às 4h30 da tarde? Aí, menino, já estava aquelas nuvens pretas ali sobre nós, já fora do shopping, pingando, mas pingos esparsos. Eu falei para o meu filho, Felipe, aperta o passo que a gente chega sem se molhar. Nos molhamos um pouco, mas era uma chuva, como eu disse, espaçada. Quando entramos no edifício e tal, aí caiu tudo que tinha. Parece que São Pedro estava esperando o Fernando entrar. Caiu tudo que tinha. Eu falei, meu Deus do céu, tua mãe, né? E ela tinha ido lá para o Mundial, que é uma distância também um pouco maior. E eu, das duas, falei, ou ela vai ficar presa, que nós não tínhamos levado guarda-chuva, ou ela vai ficar presa no shopping, ou vai ficar presa no Mundial. Aí caiu tudo, 1 hora de toró, meu filho ligou lá de Portugal querendo falar com ela, não tinha como e tal. De repente, né, eu falei, curiosidade, vou olhar na janela e vou mostrar para vocês como aconteceu isso. Já até aqui mostrei para o Baltazar, mas eu vou fazer questão de mostrar para vocês. Olha só, eu tenho aqui o computador, né, e está no Facebook, está tudo certinho, tá? Deixa eu ver se não está não. Eu vou mostrar para vocês. Vou abrir aqui o Facebook, tá aí a fotografia da Samira, como é que ficou a rua. E eu vou botar bem no início, que é a filmagem, quando o Felipe estava atrás da grade do prédio e viu a Samira do outro lado da rua, falou, pai, a mãe ali. Você vai ouvir agora, vai ver o que aconteceu. E aí, que beleza, hein?
Porra aí. Eu vim te buscar aqui, tu ficou ilhada? Pra que você tá? Eu vim te buscar, né? Não sei se tu vai cair no buraco aí. Esperei melhorar o mundial, melhorou e caí aqui. Olha, gente, uma hora de como é que se diz, de chuva. Chegou a esse ponto que vocês viram. Uma hora de chuva. Aí é o seguinte, bom, muitos falam, e com razão, que lamentavelmente os bueiros, as pessoas vão jogando coisas, lamentavelmente, no lixo e entopem os bueiros. Mas aqui não tem muita saída, porque, na verdade, o rio né, quando transborda, não tem mesmo o que fazer, além dos bueiros realmente contribuírem. Mas é que não ainda conseguiram uma solução definitiva para o rio. Isso acontece, eu estou no Rio há 40 anos, isso acontece há 40 anos, quer dizer, com piscinão ou sem piscinão, só serviu para gastar dinheiro e alguém levar comissão, né? Se é que não houve isso. De qualquer maneira, um abraço a todos vocês. Nós vamos agora partir para a oração, mas antes disso, eu queria cumprimentar o nosso doutor Zé Augusto, que é desembargador, hoje está viajando para Campinas. A gente está mandando um grande abraço para ele. E o Mário Antônio é um amigo meu que eu aproveito e mando um abraço. O Fábio Antônio ficou de vir, mas até agora não chegou. Mas eu estou aqui sempre com essa figura muito interessante, que é o presidente da Fraternidade da Comunicação, o doutor Baltazar Salgado. Bom dia, meu caro Baltazar. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia àqueles que estão sintonizados conosco. Eu gostaria aqui, em nome da Fraternidade da Comunicação, manifestar, me associando à nostalgia, o afastamento que eu acredito que seja temporário da radiodifusão de Adeusão Alves. Esse valor, esse homem que fez escola no rádio brasileiro. Foi um homem que, em matéria de rádio, ele ensinou e não encenou. E hoje ele está afastado, como eu dissera. Eu acredito que provisoriamente que um valor desse não pode ficar afastado da radiodifusão. Receba o nosso preço de admiração e a nossa manifestação de pesar pelo ocorrido com você, Adeusão Alves. Muito bem, pois é, a Carolina Santos está vendo a gente também, o Fábio Bito está mandando um abraço para o Baltazar Salgado, né? As pessoas todas vendo este programa, né? E, doutor Baltazar, antes de ir lá para aquele momento da oração, eu queria que o amigo discorresse, porque amanhã sexta-feira, será mais um almoço da Fraternidade da Comunicação que o amigo preside, cuja patronesse é a nossa querida Celeste Maria, e o patrono, o desembargador Antônio José. Né? E o conselheiro, o jornalista... O Sérgio Caringe. Sérgio Caringe, perfeito. Ali amanhã, às 12 horas... No novo hotel, né? No novo hotel, ali na praia de Botafogo, 330, né, a partir das 12 horas, na sala VIP, que é a coisa que já está consolidada há muito tempo. Nós estaremos reunidos e ali sempre comparecem, dentre eles, Fernando Sérgio, os grandes florões da radiodifusão, da televisão, escritores, cantores, pessoal do proscênio, enfim, e é uma confraternização permanente, e cada um conta a sua história, seus planos, suas vitórias, e por que não até seus desenganos. É isso mesmo, tá vendo? E a gente então vai voltar a falar sobre os assuntos que são palpitantes aqui no Rio de Janeiro. O Marco Silva dizendo, doutor Baltazar Salgado, sempre elegante, God bless you, my friend. Ou seja, Deus abençoe você, meu amigo. Bacana, né? Um abraço pro Marco lá, sempre muito gentil, né? Saudade do nosso... Uma outra figura que nos está vendo é o Carlos Gomes, um abração também para o Carlos Gomes, né? A gente vai agora então para aquele momento do programa. Olha só o telão aqui, como é que o doutor Baltazar está elegante, tá vendo? Olha só, figuraça, né? Muito bem. Olha o que o Fábio Bito, sempre muito inspirado, escreveu. A cada novo dia, a cada momento, temos à nossa disposição
a maravilhosa possibilidade do encontro, que traz em si infinitas oportunidades. Precisamos apenas estar atentos. Que maravilha, né? Então, minha gente, olha, seguindo aqui, eu vou para o nosso computador, né? Hoje nós estamos fazendo o Self-Made Program. Aqui você está vendo um avião que faz a linha Juiz de Fora Campinas, mas o que eu quero passar para você mesmo nesse momento é o momento da oração. É só o tempo está chegando aí. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Amém. Então, que Deus possa ter abençoado as nossas vidas no dia de hoje. Né? Vamos todos rezar a prece de Cáritas. Desculpe aí, sempre às vezes dispara isso aqui antes. A gente tem a honra hoje de ter uma colaboração do Dr. Drauzio Varela, falando sobre... Olá, vou falar sobre um assunto da atualidade. Vamos lá. Coronavírus. Coronavírus. As pessoas me Vamos lá, param na Dr. rua. Drauzio. Como é que eu me defendo desse vírus? Todo mundo fica um pouco assustado, né? Vamos começar explicando quem são esses coronavírus. Esses vírus infectam alguns animais. Que tipo de animais? Infectam aves, morcegos, porcos e até camelos. E alguns deles só ficam infectando aves e mamíferos e nunca dão infecção humana. O problema é que os vírus costumam sofrer mutações. E às vezes você pode ter uma mutação que torna possível a transmissão para a espécie humana. Aí os homens adquirem o vírus. Como ele é um vírus que pega as vias respiratórias, ele é transmitido da mesma forma que os resfriados e as gripes. As pessoas tossem, espirram ou assoam o nariz, ficam com o vírus na mão, te cumprimentam, você pega na mão, leva a mão no nariz, na boca ou nos olhos e adquire a doença.
Os coronavírus podem provocar sintomas muito variados. Houve algumas epidemias mais graves de coronavírus. Houve uma em 2002, chamada SARS, que apareceu lá na Ásia e que teve um grande número de mortes, depois se espalhou pelo mundo. Houve uma outra que apareceu no Oriente Médio, em 2013, se não me engano, e também causou problemas e mortes. E nós temos essa agora que surgiu em dezembro na China, acabou de aparecer na China e está aumentando depressa o número de pessoas infectadas. O que eles fazem? Provocam doenças terríveis? Nem sempre. Muitas pessoas que pegam esse coronavírus mesmo acabam tendo uma infecção que não se diferencia do resfriado. Um resfriado comum, coriza, dor de garganta, um pouco de cansaço, febre baixa e acabou. É uma infecção autolimitada. Outras, no entanto, sem a gente saber bem porquê, acabam desenvolvendo quadros respiratórios mais baixos, que já pegam os brônquios e os pulmões, e provocam pneumonias. Essas pneumonias podem evoluir mal. A mortalidade até agora, e nós estamos muito no começo dessa epidemia, tem sido ao redor de até 3% na China. Não assusta muito a gente, porque a gente também não sabe esses 3% que morreram, que tipo de atendimento médico tiveram. Mas, enfim, é preocupante, lógico, é uma doença facilmente transmissível, mas a mortalidade é baixíssima. Não há, assim, até o momento, motivo para as pessoas ficarem apavoradas. A doença saiu da China, foi para alguns países ali da Ásia, o Vietnã, Tailândia, vários países ali em volta do Japão, e foram para os Estados Unidos também, para a Alemanha. Nós temos, neste momento, 3 casos suspeitos no Brasil. E até agora, esses casos foram sempre casos de pessoas que viajaram para essa região da China em que surgiram esses vírus. Isso fatalmente vai acontecer muitas vezes na vida de vocês. Surgiu um vírus novo, provocando uma infecção que pode ser transmissível, aparece num lugar do mundo, e hoje todo mundo viaja, e ela se espalha rapidamente por outras localizações. Isso aparece sempre pelo mesmo mecanismo. Os vírus sofrem mutações e normalmente vêm de reservatórios naturais, que são os animais e as aves que eles infectavam, e de repente passam para os seres humanos. Os sintomas provocados pelo coronavírus, como eu disse, são muito semelhantes aos sintomas do resfriado. Neste momento, não há nenhuma preocupação que você tenha que tomar no seu dia a dia. Nós temos 3 suspeitas que não estão nem confirmadas no Brasil. Então a vida segue normal. As autoridades sanitárias é que têm que tomar as precauções necessárias, especialmente nos aeroportos, para tentar impedir que pessoas com o vírus cheguem no Brasil. Vamos aguardar os próximos acontecimentos. Eu toco a minha vida normal e é assim que eu acho que você deve se comportar também. Muito obrigado, doutor Drauzio Varela, uma honra poder repercuti-lo aqui no programa. E eu estou recomendando, então, o canal desse extraordinário médico, o doutor Drauzio Varela. Nós temos aqui hoje o doutor Baltazar Salgado, que é advogado, não é médico, mas é uma pessoa bastante bem informada, né? Estou até mudando a imagem aqui agora. Doutor Baltazar, é isso mesmo, a gente tem que agir com uma certa cautela com relação a essa mutação do coronavírus? Olha, Fernando Sérgio, e há esses ciclos dessas doenças na humanidade. Tivemos desde alguns séculos atrás, lembra-nos quando, em razão da Inquisição, começar a espalhar que os gatos eram do demônio. Isso. E começaram a matar os gatos. E na Europa, principalmente, a peste negra, transmitida pelo rato, a peste bubônica, sim, muito bem, dizimou cidades, vilas inteiras. E depois nós tivemos outras aqui, inclusive aqui no Brasil, como foi aquela gripe espanhola, muita gente morreu. Tivemos também a asiática, e agora
é essa que está vindo da China. Ocorre que naquela época, ou principalmente nessas pretéritas, não havia um avanço tão acentuado da medicina. E as vacinas, hoje em dia, estão bem acentuadas, estão bem proliferaram de uma maneira positiva. E os cuidados médicos também. O governo, de imediato, no Brasil, tomou as devidas providências e estão sendo esclarecidos a população. Os médicos, agora mesmo nós ouvimos o doutor Valde Varela, falando. E é um aperto de mão, é um espirro, é uma tosse. E nas faculdades de medicina, Bernardo Sérgio, há coisa de mais de 50 anos já se falava no perigo desses ciclos, dessas moléstias, que nessas comunidades, no momento que bate nessas comunidades faveladas, que não tem saneamento, não tem muita coisa, e o perigo é se alastrar. E essas pessoas que lá residem, elas descem para trabalhar, como domésticas, enfim. Há um perigo muito grande. Sempre as faculdades de medicina falavam, como falam isso, o perigo de atingir essas comunidades. Mas o governo, todas as medidas precautórias, o governo parece que já tomou e a coisa está sendo acompanhada. Já acontece com as quarentenas e os laboratórios estão trabalhando. Vacina, daqui a pouco sai uma vacina. Mas é aquela história, é melhor evitar do que remediar. Todo cuidado é pouco. Perfeito? É verdade, é verdade. A Wanda Fernandes está assistindo a gente. O Marco Silva diz, olha, Corona é uma cerveja mexicana bem aceita aqui no Texas, como também em toda a América. Mas não é dela que estamos falando, né? Do coronavírus, né? Que é um vírus que a gente sabe resistente, que já existe há muitos e muitos anos, mas que agora sofreu essa mutação que está, inclusive, preocupando os países de um modo geral. O importante é ouvir o que o doutor Baltazar falou, que o doutor Drauzio Varela falou, que há suspeitas de casos que não foram confirmados em termos de Brasil, todos de gente que veio da China e mais particularmente da cidade de Wuhan, onde alguns brasileiros, agora finalmente estava sendo tardia a ideia de trazer os brasileiros de lá que estão, mas finalmente o governo se rendeu ao bom senso, né? E já mandou 2 aviões da FAB, que já devem ter chegado ou estão chegando na cidade de Wuhan, não é? E vão repatriar 32 brasileiros. Esses 32 brasileiros vão ficar em quarentena. Houve um atraso por parte do governo porque não havia legislação a respeito. Então foi necessário, meio que a toca de caixa, a Câmara Federal está de parabéns nesse particular, votou em menos de 2, 3 horas a existência de uma quarentena, se necessário, né? E também foi simbolicamente aprovado para o Senado. Então o governo tinha que ter em mãos as leis específicas para fazer essa quarentena. E, se necessário, que esses brasileiros estão morando lá em Taiwan, em Wuhan, perdão, e fizeram, que é na China, Taiwan é outra coisa, fizeram um apelo individual, até em vídeo, para sair de lá, né, porque aquela cidade está realmente cercada e monitorada e em quarentena, né? Então já foram contratadas as autoridades chinesas e os brasileiros poderão sair de lá nos 2 aviões da FAB que lá foram. Um deles é o mesmo avião que o presidente Bolsonaro utiliza nas viagens. Então, muito provavelmente hoje ou amanhã ou depois devem estar chegando, eles vão passar por um exame médico, né? E quando chegarem aqui vão passar, o próprio ministro da Saúde se prontificou de recebê-los, né? E ficarão em quarentena ali, salvo engano, em Brasília, numa sede militar. Anápolis. Em Anápolis, né? É ali, periferia. Tem uma base ali. Uma base naval, né? Não é naval, não. Aeronáutica. É da aeronáutica. Então a gente aguarda para que realmente esses brasileiros, esperamos todos que não sejam, digamos assim, não venham infectados, né? E pelo menos vão tirá-los dessa possibilidade de infecção que seria a convivência com os chineses de lá.
Eu não sei, eu tenho uma ótica um tanto diferente. Faz parte de uma nação proteger os seus nacionais, os seus filhos. Haja vista quando há uma calamidade pública, quando há uma guerra, os países têm como objetivo buscar os seus nacionais e trazer. Nesse caso, eu não sei se seria interessante trazê-los para o Brasil nesse momento. Eu acho, já que eles estão lá, não estão a serviço do governo, estão habitando, estão morando lá, eu acho que o governo deveria dar assistência lá, porque o governo chinês preparou-se para esse pessoal tratá-los como está fazendo. Trazê-los para cá, não sei se seria a melhor maneira de resolver o problema, porque eles não estão doentes ainda. Mas eu acho que se o governo desse o apoiamento lá, talvez fosse melhor do que trazê-los para cá, porque lá o governo chinês, a medicina chinesa está bem avançada e está tratando. Afastá-lo lá da cidade, mas eu acho que não sei se seria de bom ouvir trazê-los para cá. Muito bem. A Nilza Oliveira está vendo a gente, o Ricardo de Paula Ferreira, o doutor Hernando Sampaio, médico oncologista, gostaria de tê-lo, quem sabe, na segunda-feira aqui conosco. Vou entrar em contato para saber se ele estará no Rio de Janeiro. E, na verdade, o doutor Baltazar sempre teve muita personalidade, deu essa sua opinião, mas o fato é que os aviões brasileiros já estão lá e que eles vão vir para cá, já é uma coisa definida e referendada pela Câmara Federal e pelo Congresso Nacional. Então, agora é só aguardar a vinda, né? Mas tem essa observação que é bom a gente prestar atenção nisso, né? Era uma lógica também, de qualquer maneira, acabou vencendo o fato de repatriar esses brasileiros, a exemplo como já fez os Estados Unidos e alguns outros países da Europa. Mas, doutor Baltazar, esse drama da Tijuca de enchente terá solução algum dia? Choveu muito algumas ruas. Na sua, acho que não, na São Francisco Xavier, não chega, porque é muito larga a avenida, né? A rua São Francisco Xavier, onde ali tem escoamento bom. Mas alguns lugares, e é longe do Rio Maracanã. Ocorre que as chuvas têm ultrapassado o normal dessa época. E ocorre o seguinte, que não obstante as folhas que caem das árvores, que elas começam a obstruir os ralos de escoamento, há o lixo também. E, muito bem, o solo saturado, Sim. O lixo obstando a água sair por ele pelos canais pluviais. A tendência é encharcar e formar alguns bolsões em determinados lugares da cidade. Você vê ali a Lagoa de Freitas, ali aquelas ruas. Chega um momento que a própria lagoa, a água cresce muito, a água aumenta. Ela não tem onde escoar. E logo ela vem para a calçada, como a Rua do Catete, aqui a Praça da Bandeira, obras e obras têm sido feitas, mas a quantidade de água tem sido muito grande e constante. A verdade é essa. Mas daqui a pouco isso vai serenar, já está, as providências estão sendo tomadas. Agora, muito bem, vem lixo das montanhas, enfim, você vê ali Petrópolis, Teresópolis, ali, aquilo ali está, a água, Caxias mesmo, em outros lugares, determinadas ruas estão alagadas, porque não tem escoamento e a terra está saturada, não consegue absorver. Pois é, outro dia eu vi uma entrevista na televisão, não sei se o amigo viu, de um engenheiro, um técnico no assunto, que falava sobre esse problema da água do Rio de Janeiro, que ficou assoreada, né? Mesmo com os filtros todos do Guandu, não se conseguiu até hoje limpar. Agora está até limpando a água, há uma previsão de em 3 dias, mas o pessoal está desconfiado. Os bairros perto da adutora ainda estão com a água barrenta aparecendo. E se fala numa coisa que a gente sabe desde que o mundo é mundo em termos de Rio de Janeiro, né? O assoreamento do rio, a jogação despejo de esgotos, essa coisa toda. Mas a gente percebe
é o seguinte, quer dizer, nunca se gastou tanto em água mineral. Há algum tempo atrás, o governador Witzel aludiu à possibilidade de sabotagem, e na época a gente achou uma coisa até prematura. Alguém disse que ele repetiu o que um assessor disse, né, que resolvia em uma semana, mas também não resolveu. Agora, a pergunta se torna importante nesse momento, porque anteontem foi detectada uma grande massa, se é que a gente pode chamar líquida, de detergente. Pessoas jogam, irresponsáveis. Mas dizem que aí, nesse caso, foi industrial. As várias indústrias vão desembocando. O pessoal da indústria joga, quer dizer, em vez de escoar, em vez de manter em tanque. E aí o que eu queria que o amigo falasse a respeito é dessa fala desse engenheiro, que agora me foge o nome, mas a fala é importante, que ele disse, gente, além de todos os problemas das pessoas jogarem lixo nos bueiros, de muitas pessoas não terem essa educação até, existe um outro problema. E o problema que ele apontou, e ninguém contestou, é que o manilhamento, a parte de baixo da terra, é a mesma da época do Império. Diz que nunca foi mudado, diz que não houve, não há a manutenção, a não ser quando vaza alguma coisa, aí vem o pessoal da cidade, abre um buraco e troca a manilha. Então ele disse, olha, então isso tudo é a ausência da manutenção, acrescida do excesso de chuva, acaba ocorrendo o que está ocorrendo no Rio de Janeiro, até em termos de assoreamento do Rio Guandu. O amigo concorda ou discorda? Não, é isso. Essas notícias, os meios de comunicação estão propalando isso. Não, e todo ano acontece isso. Agora, esse ano foi um pouco além. Eu me lembro que na década de 60, eu me lembro que eu estudava letras ainda. E à noite teve uma chuva tão grande que entrou nas usinas de eletricidade, isso, e nós estudávamos à noite a base do lampião nas escolas, porque a chuva, você deve se lembrar disso, na década de 60, verdade. Até se consertar essas companhias de luz, ou várias delas que forneciam energia elétrica aqui para o Rio de Janeiro, principalmente a Light. Agora, tem que haver um trabalho preventivo, a começar em setembro, outubro, novembro, saber como estão as galerias, fazer um planejamento, que chega verão, época das chuvas, janeiro, fevereiro, além de serem meses tórridos de calor, tem essas pancadas de chuva. E um trabalho preventivo, saber como está o encanamento, a vazão, como seria, o que fazer. Nós temos sistema de alerta, isso, mas temos que ver na raiz do problema, onde essa água vai escoar. É verdade, doutor Baltazar, e a gente tem que alertar a população, porque onde houver uma chuva forte que vem acompanhada de trovoada e de raios, não fique debaixo da árvore. É um perigo. A árvore, ela tem o efeito em campo aberto do para-raios, também é e nem em campo aberto. Nós tivemos um amigo que era o Nelson Sestari, deve ter voltado para o Rio Grande do Sul, era dono da churrascaria Sestari, ali no Campo de São Cristóvão, que não existe mais. E ele perdeu o pai numa circunstância dessa, porque o pai dele, ele contava essa história lá no sul, né? Diante de uma tempestade, ele foi fechar o carro, fechou o carro, voltou para casa, o carro estava no tempo, falou, vou botar uma lona. Voltou. Quando ele voltou, o raio atingiu a ele, né? Porque é uma voltagem muito grande. E ele faleceu. Quer dizer, então, e aqui no Rio de Janeiro, agora, essa semana agora, na primeira chuva que tivemos, anteontem, né? Morreu, me parece que um senhor ou um casal, não me lembro bem, que foram se abrigar debaixo da árvore. Que não pode acontecer isso. Você tem que procurar abrigo. Você pode até entrar no seu carro e fechar os vidros, porque o carro pode receber o choque, mas não entra dentro, segundo os técnicos falam. Mas é uma doce ilusão achar que a árvore protege, que ela não protege. São cuidados, né, Baltazar? Como você disse, é mais importante prevenir do que remediar, né? E essas coisas têm que ser repetidas, né? Se bem que aqui a cidade do Rio de Janeiro, nós temos muito
o para-raio, né? É verdade. E edifícios. É verdade. Agora, como você dissera, no campo, enfim, na floresta, é esse... Campo de futebol tem que parar o jogo. É isso, tem que parar. Não, Pipa, não solte pipa. Tem que... são precauções que têm que ser tomadas. Agora, nós precisamos de gente, de atitude, que estão... Essa atitude na hora. É verdade. Você vê, aqui no Brasil, nós temos uma carência muito grande de pessoas de decisão. Nós temos poucos estadistas pela história. Nós temos pessoas que manobraram, que, enfim, governaram, mas estadistas mesmo, o Brasil tem uma carência muito grande. Eu me lembro que há uma injustiça histórica muito grande, Fernando Sérgio, que uma pessoa que eu muito admiro fez pelo Brasil, que amava o Brasil. Sim. Era um homem, um intelectual, que foi Pedro II, uma das grandes injustiças da nossa história. Verdade. Foi um homem que morreu amargurado no exílio. Mas ele peitou as oligarquias da época, que eram os grandes agricultores, com a libertação dos escravos, isso. Muito bem. O parlamento da época o tirou, proclamou-se a independência. Sim. A independência não, a república, e ele foi exilado e morreu melancólico na Europa, porque ele amava o Brasil, foi um estadista, ele fez tantas coisas que a história não registra. E nós tivemos, eu pelo menos, tenho comigo uma admiração muito grande por um único estadista que eu contemplei no Brasil. Era um homem que conhecia teatro profundamente. É um homem que, muito bem, revolucionário, mas ele já tinha um candidato à presidência da República, que era o Bilac Pinto. Um homem simples, só não devolveu, após a Revolução de 64, ao Poder Civil, porque a linha dura não deixou. Mas esse homem se chamava Humberto de Alencar Castelo Branco. Era um homem de uma inteligência, de uma dignidade. Muito bem. Foi um estadista 3 anos, mas passou. Desde então, eu vejo poucos estadistas no Brasil, aqueles que gostam, que têm capacidade de tomar uma atitude, doa quem doer, mas fazer o que é certo e o que é necessário. Não está captando voto, ou seja, cabalando o voto. É verdade, isso mesmo. O JC Valentim, bom dia, amigo Fernando Sérgio Candidato Pinto, saudações rubro-negras, eu diria saudações vascaínas, abraço para você. O Marcos Corrêa também está vendo a gente, a Ieda, alô Ieda, um abraço, Icleia, perdão, a Ieda também está vendo a gente, mas a Icleia está vendo a gente, tanta gente querida, o Diamante Negro está também vendo a gente. Muito bem. Agora, o doutor Baltazar falou uma coisa interessante, essa desatenção, essa falta de estadista, o que é um estadista? Não é só quem representa bem o país lá fora, não. É quem se preocupa também com o povo aqui dentro. E realmente tais políticos estão cada vez mais raros, cada um pensando mais em si do que propriamente na causa pública. É lamentável isso, não? Olha, eu me lembro, alguns anos atrás, nós tivemos um primeiro-ministro na Inglaterra, Harold Wilson. Ele teve um período como primeiro-ministro, mas ele, logo em seguida, ele fez muitas coisas boas, e em seguida ele disse, olha, está na época de eu me afastar, nós precisamos renovar. Ele não tinha amor ao poder, além de enebriar o poder, ele queria mais do que ter o poder, mas servir através do poder. E chega um momento que ele, Harold Wilson, ele, muito bem, eu me lembro dele tomando uma caneca de chope e rindo, se despedindo. Ou seja, que venham outros. Você tem que fazer a coisa necessária e quem vier tem que dar sequência, continuidade. É um todo. Ah, porque o outro fez, vou descobrir a rosa e começar tudo outra vez. Não! Vamos aproveitar, mesmo que seja de oposição, atrás quem fez alguma coisa boa, vamos lapidar, vamos dar sequência, vamos continuar e fazer outras coisas. É o que ocorre atualmente, querem se apagar
o que está atrás do que foi feito, até coisas boas. Eu sempre fui um homem visceralmente contra, todo mundo sabe a minha posição de homem de direita, contra Leonel Brizola. Sempre fui. Eu era ligado a Carlos Lacerda, mas o Leonel Brizola, esse negócio dos brizolões, foi uma coisa ótima para o ensino isso. Aí veio Moreira Franco, apagou tudo. Não pode ser assim. Não pode. Tem que dar sequência às coisas boas, não importa quem foi o governante. Isso é uma realidade que você comentou, não é? Eu me lembro que os meninos eram pequenos e a gente ia para a praia através do Alto da Boa Vista, na época em que o Moreira Franco tinha assumido. E eu lamentava profundamente porque aquele brizolão, né, como se chamava, o CIEP, que tinha em frente ao Borel, já era uma, como é que se diz quando a pessoa faz uma posse, né? Era local de moradia de pessoas que tomaram aquilo, quer dizer, era uma escola Invasores, né? de invasores. E ainda hoje eu me surpreendi com duas coisas absolutamente diferentes. Quem passar aqui pela Almirante Cochrane vai ver que resiste um brizolão, não existe, resiste, apesar da decadência, né? Então você vê aquilo ali tudo mal cuidado, as calçadas todas quebradas, com toda aquela preocupação daquele projeto que era do professor Darcy Ribeiro, mas o Brizola teve o mérito de aceitar e fazer, né? Sem autoridade executiva, nada se faz. E Oscar Niemeyer que projetou, né? Oscar Niemeyer. Então tinha tudo aquilo, tinha um casal, né, que era o casal social, que teoricamente seria o casal que era o responsável pelas crianças, pelos alunos, e inclusive nesse que eu estou citando, tem uma quadra de futsal muito bonita e tal, só que a quadra, coitada, a trave já está torta, a rede, as grades já foram quebradas para qualquer um entrar e não tem nem sequer rede para o tal do futebol. Ao passo que quando eu fui recentemente em Cabo Frio, e aí quero parabenizar ali os governos, né, não só de Cabo Frio como de São Pedro de Aldeia, eu vi ali 2 CIEPs extremamente bem conservados. Quer dizer, é como você disse, é reconhecer, não é porque o cara é meu adversário, que eu vou deixar de contribuir para uma obra que teria, até no meu entendimento, se tivesse a continuidade que não teve, teria até diminuído muito a marginalidade, não, Baltazar? Perfeito. Não, a ideia, isso já vem desde o professor Anísio, foge agora o sobrenome dele. Sei. Ele era um educador, Anísio Teixeira, entende? Foi ligado à educação, essa ideia do horário integral nas escolas. Antigamente havia o internato, mas acabaram com o internato. E eu sou favorável, como já dissera reiteradas vezes, a criança deve entrar na escola às 8 e sair às 18. Banho tomado, jantado e dente escovado. Não deve haver uma ruptura com a família. Não importa que ele mora no subúrbio, na favela, mas ali o dia todo. É como no serviço militar. Fica lá o dia todo. Na escola, está na rua, criança, muito bem. Por que você está na rua esse horário? Esse horário de escola, levava nos pais da escola, é isso que tem que fazer. Como a PL do Exército, soldado fora na rua com o cabelo, o que você está fazendo? Vai preso. Nas escolas tinham que fazer isso com a criança. Ali a criança, não só o estudo normal, mas as vocações, os pendores, para música, para eletricidade, enfim, para as vocações ali, a psicologia, fazer testes vocacionais. Eu acho que esse horário teria que ter, por exemplo, a volta do médico escolar, aquele que ali tenha não só a ficha das crianças, mas anualmente fazer os exames necessários e iria desobstruir essa enchente nos hospitais. Eu acho que tem que fazer muita coisa, a começar pela educação. O secretário da Saúde. Né? É verdade. Vendo a gente o Isaías Laurentino Nascimento, professor Isaías, abraço, Eros, Mário Cordeiro, abração, Eros, amanhã é almoço da fraternidade, hein? O Rogério Brasil, o Paulo Roberto Vasconcelos, o Marco Silva está informando que lá no Texas está nevando e está 5 graus negativos. Opa! Puxa vida, hein? Pois é.
Mas, doutor Baltazar, uma última pergunta, tem a ver com políticos que eventualmente, aliás, que são criticados quase que diuturnamente, né? E costumam dizer com relação à água, o aguaceiro, tudo isso, as manilhas quebradas, não consertadas, que político não gosta de fazer obra debaixo da terra, porque obra debaixo da terra ninguém vê e não dá voto. Correta a afirmação? Olha, era sim, mas eu acho que em razão desse ocorrido, se os governos começarem a fazer essas obras debaixo da terra, vão ter dividendos políticos. Isso. Porque é o momento, porque a população sofreu. Se fosse uma maneira preventiva, talvez não tivesse eficácia eleitoral. Mas agora, os grandes males, os grandes remédios, começar agora a fazer o que tem que ser feito. Convoca entidades privadas, toda a sociedade se atrelar, se enganjar nessa modificação que tem feita, a começar pela água, essa purificação, não só das cidades, como também em todos os lugares, dentro das grandes cidades e nos despejos, nos rios, tudo isso teria que fazer escoamento. Eu acho que o momento azado é esse. É verdade. O Ademil de Oliveira Salvioli, nosso ouvinte antigo da rádio, o popular Salvioli, né? Salvioli. Está mandando um abraço para a gente. Muito obrigado, Salvioli, pela audiência. O Paulo Roberto Vasconcelos também. Enfim, a Marisa de Almeida Tavares também está vendo a gente. Gente de primeira, hein? É verdade. Leone das Freitas, Ana Laje, Lorinha, um abraço. Ela que é diretora do Pintando 7, que fez 30 anos a creche Pintando 7 aqui na Tijuca. E meu filho Felipe, que hoje tem 32, quando era bebezinho, ficava na creche da nossa Ana Laje, né? Então a gente tem um relacionamento de muito carinho, de muita amizade e de muito agradecimento pelo tempo que ela cuidou dele bebê, porque eu trabalhava na Rádio Globo e a Samira também. Então a gente tinha que deixar a criança na creche de manhã e só pegava a tardinha. E a gente não esquece, como uma frase do Baltazar, né? Quem meu filho elogia, como é que é meu nome? Meu filho beija, a minha boca adoça. Quem meu filho beija, exatamente, a minha boca adoça, é verdade. A Leila Fortunato está vendo a gente. Nós temos apenas 3 minutos, tempo suficiente para que o Dr. Baltazar, a gente agradecer mais uma vez a presença do Dr. Baltazar, que nos deu uma aula aí de cidadania, né? E dizer que, se Deus quiser, estaremos aqui amanhã com um monge budista, que é o Carlos Melo. E é uma história muito interessante, teve aqui já uma vez, e também com o professor Pedro Carlos Pereira. Esse monge budista, ele é hoje responsável pela maior religião budista do Japão. Lá no Japão eles têm 20 milhões. O líder dessa religião é um senhor de 60 e poucos anos, que já escreveu 2.000 livros e é um best-seller extraordinário. O monge Carlos Melo, entre outras coisas, foi executivo de uma multinacional, morou 13 anos no Japão, é brasileiro ele, morou 13 anos no Japão, e no Japão, durante 10 anos, foi o diretor da Rede Globo de televisão. Mas independente desse trabalho secular, o budismo, ele leva muito em conta a meditação. É verdade, é verdade. E a pessoa meditando, a pessoa, enfim, fica ali, não vou dizer chega ao nirvana, mas isso é muito importante, a meditação. Eu, pelo menos, sou um homem que eu acordo às madrugadas e oro. Eu aproveito o silêncio na madrugada e medito. A meditação é muito importante. Hoje em dia, aqui nós do Ocidente não temos essa capacidade de meditar horas seguidas, mas isso é muito importante na vida do ser humano. O meditar, o avaliar, o orar, né? Tudo isso faz parte da vida e purifica o espírito. Com certeza. Doutor Baltazar, mais uma vez, muito obrigado, um bom dia com o amigo. Estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. O Eros Mário Cordeiro mandou um abraço para todos nós. Fiquem com Deus, sejam felizes. Namastê.